Saudações, gente bonita e futuros sobreviventes. Mestre Leider falando aqui. Muito bem, nós já dissemos algumas vezes em nossos vídeos que alguns países europeus estão fustigando a Federação Russa, seja enviando materiais, espiões, agentes de inteligência, equipamento, munição para a Ucrânia, seja tornando muito difícil a situação do enclave russo de Kaliningrado, que é esse pontinho vermelho à esquerda da grande mancha vermelha, que é a Federação Russa. Então, a gente pensou bastante, refletiu bastante sobre um cenário de guerra entre a Rússia e esses estados europeus. Não seria contra toda a OTAN, nem contra toda a Europa. Seria contra esses países específicos. Vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos começar pelos países que provavelmente se enfrentariam. De um lado a Rússia e evidentemente a Bielorrússia, né, que eu marquei no mapa em laranja, e do outro lado a Ucrânia, a Moldávia, a Polônia, a República Tcheca, a Áustria, a Alemanha, a Bélgica, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Finlândia, a Suécia, a Noruega e o Reino Unido. Esses seriam os países mais prováveis e estúpidos o suficientes para enfrentar a Rússia no campo de batalha. Por que eu não falei dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos nunca ajudam os aliados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque os Estados Unidos têm problemas enormes para resolver internamente. Em terceiro lugar, porque eles têm que fazer o possível para ajudar o país que está ocupando a Palestina no momento. Então, o mais provável é que seriam esses países que, de fato, enfrentariam a Rússia. Aparentemente, eu acho que no sonho deles, de maneira indireta, de duas formas. Seja invadindo a Ucrânia. Em que circunstância eles invadiriam a Ucrânia? Deixa eu mostrar aqui o mapinha para vocês. Vocês podem perceber que as tropas russas estão muito próximas do Dnieper, certo? Em alguns locais, eles já estão nas margens. A guerra continuando assim, com o declínio constante da Ucrânia, a Ucrânia já está mandando mulheres grávidas para a frente de batalha. Ela não vai receber mais dinheiro, segundo o orçamento aprovado pelos Estados Unidos. A Europa não tem grana, ela não tem mais arma, não tem mais munição. Na verdade, a Federação Russa só está enrolando o conflito porque precisa manter os Estados Unidos numa guerra de duas frentes, certo? Enquanto outra está sendo travada no Oriente Médio, e isso, inclusive, ajuda a impedir uma terceira frente em Taiwan, que é do interesse chinês, e até impedir uma quarta frente em Kaliningrado. Então eles estão mantendo esse aspecto aqui de batalha. Mas em algum momento os russos vão avançar, certo? Vão avançar até Kharkov, e de Kharkov vão para Poltava e para Sumy. De Sumy e de Poltava, ou ainda partindo de Sochka, no norte, eles certamente vão invadir Kiev. Tomada Kiev, toda a margem oriental do Dnieper será russo. Só que eu já estive em Kiev. Kiev está nos dois lados do rio. Tem partes de Kiev, tanto na margem oriental quanto na margem ocidental. Então, uma vez em Kiev, a tentação é... Na verdade, não é nem a tentação, né? Do ponto de vista militar, você tem que tomar toda a Ucrânia. E a capital, de fato, da Ucrânia hoje é a cidade de Lvov. Certo? Então, o que provavelmente aconteceria? De Kiev, eles partiriam para Jitomir, de Jitomir para Rivne, de Rivne para Lutsk, e de Lutsk, Lvivsk. Ou, uma vez que eles já estivessem em Kiev, eles também poderiam atravessar o rio na altura de Cherkassy e ir por Dnepropetrovsk, certo? E aí, seguiriam até Vinnytsia, de Vinnytsia até Khmelnytsk, e de Khmelnytsk, bom, aí o leque de opções se abre. Ou vai para o sul, na direção de Chernivtsi, ou segue até Ternopil e depois desce para o sul, na direção de Ivano-Frankivsk, ou continua indo para o oeste até chegar em Lvov. De toda forma, o objetivo é Lvov. Para evitar que os russos tomassem Lvov, os europeus teriam a desculpa perfeita para fazer o quê? Para invadir a Ucrânia. Estamos protegendo Lvov, que está muito próximo da Polônia, as populações polonesas e tal, mas na verdade é uma desculpa para entrar dentro do território ucraniano e fazer combate contra as forças russas. Só que o Medvedev já disse, o Patrushev já disse, Putin já disse, Shoigu já disse, todo mundo disse, se os europeus fizerem isso, vai haver guerra, e guerra direta.
A questão é que os europeus estão pagando para ver. Eles acreditam piamente que os russos estão blefando e que eles não iriam à guerra com a Europa por causa disso. Bom, a nossa aposta é que eles iriam sim. E se eles fossem, o próprio Medvedev já deixou claro como a luz do dia, e há anos ele vem deixando claro como a luz do dia, que a guerra seria total, certo? E visaria atingir os centros de decisão. Sobre quaisquer pontos de vista, isso é inteligente. Tanto do ponto de vista estratégico, quanto tático, quanto operacional, o ideal é realmente atingir, a princípio e de cara, os centros de decisão. Porque se você vai enfrentar uma cobra, a atitude mais inteligente que você faz é cortar a cabeça dela. Depois você vê o que faz. Primeiro você resolve o problema da cabeça. Aí entra a questão. Os russos dispõem de equipamento para fazer uma blitzkrieg extremamente rápida, que não desse aos europeus tempo de reação, igual Putin já falou que poderia fazer, caso seja necessário? Na verdade, sim. Eles têm vários mísseis hipersônicos, mas não dá para imaginar uma guerra nuclear, porque isso obrigaria os Estados Unidos, que sempre são covardes, não entraria numa guerra dessa de cara, a reagir. Então os russos dificilmente usariam equipamento nuclear. É necessário um míssil de grande velocidade que consiga atingir os alvos principais da Europa, os centros de tomada de decisão, numa velocidade muito grande, sem prazo de reação. Esse míssil é o Kinjal. Vamos falar mais dele daqui a pouco. Mas, de início, o que é importante saber é quais seriam esses centros de decisão que deveriam ser atacados de imediato. Certo? Bom, se você quer atingir o centro de decisão dessa parte específica da Europa, em um primeiro ataque, esses centros seriam a entrada britânica do túnel do Canal da Mancha em Dover, no Reino Unido, os aeroportos de Heathrow e Gateway, em Londres, a base aérea de Lakenheath, também no Reino Unido, a sede da OTAN em Mons, claro, primeiríssima, a base de Kleinbrogel, na Bélgica também, porque supostamente existem armas nucleares ali, a base aérea de Ramstein, evidentemente, a sede do Banco Central Europeu em Frankfurt, óbvio, o centro de treinamento da OTAN em Grafenwöhr, a base americana de Bechtel, onde também há armas nucleares, isso na Alemanha, a base americana de Poznan, na Polônia, e os principais nós das redes de transmissão de eletricidade na Europa, além do Palácio de Westminster, né, sede do Parlamento Britânico, evidentemente, o Palácio Presidencial de Varsóvia é um centro de decisão, isso é indiscutível, a sede do governo belga, né, a sede do governo sueco, em Estocolmo, e o centro de distribuição de energia próximo a Malmö, também deveria ser atingido de primeira. Há centros de distribuição de energia também muito importantes no sul da Alemanha. Então, um primeiro ataque amplo e devastador deveria ser localizado nesses locais, os principais aeroportos, as sedes dos principais governos e parlamentos, as redes de distribuição de energia elétrica. Não precisa atingir redes de geração, basta atingir as redes de distribuição, as bases militares mais importantes, os locais que guardam armas nucleares. A pergunta é, existe Kinjal para isso? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que nós temos que entender é sobre o Kinjal. Há muito tempo eu fiz esse videozinho aqui, que vai ajudar a gente a ter um entendimento. Para fins práticos, o Ra-47M2 Kinjal é um dos poucos mísseis hipersônicos que de fato já foi usado. Ivano-Frankivsk foi a primeira cidade a ser presenteada. É um míssil hipersônico ar-terra ou ar-mar, que serve tanto para destruir objetivos no oceano quanto em terra, que voam a velocidade de até 12 vezes a do som, e ninguém sabe quem fabrica nem onde. Suspeita-se da JSC Votkинский e da Corporação de Mísseis Táticos. Ele pode ser lançado tanto do MiG-31 quanto do que eu acredito ser um dos aviões mais bonitos que existem, o Tupolev Tu-M22. O MiG-31K pode carregar um desses mísseis e o Tupolev Tu-22M pode carregar até 3.
Eu espero que vocês me perdoem, né? Porque eu vou ter que ser mais técnico. Eu tenho que falar um pouco mais sobre o quinjal, certo? Por que eles causam medo? O que há de errado com esses mísseis? Vamos falar um pouco sobre eles. Para começar, a partir de 2017 já começaram a circular rumores e especulações de que a Rússia tinha uma arma secreta superpoderosa, que inclusive já tinha sido testada e com sucesso. Muitas coisas diferentes foram escritas desde então. É por isso que em 2018, Vladimir Vladimirovich Putin declarou abertamente que a Federação Russa realmente possuía em seu arsenal um inovador sistema de mísseis hipersônicos chamado Ra-47M2 Kinjal, que em suas características técnicas superava todos os análogos mundiais que existiam no mundo naquela época. Continuam superando. Eles até mostraram um vídeo de um caça carregando um punhal, e desde então o míssil entra em voo livre e atinge o alvo com precisão milimétrica. Na verdade, o CEP do Kinjal é de apenas 1 metro, quer dizer, ele erra com a margem de 1 metro apenas. O presidente da Rússia pôs fim às especulações e às diversas investigações paralelas, confirmando que o míssil existia. Mas o míssil, na verdade, é um sistema de mísseis, que inclui o quê? O míssil hipersônico, que é o próprio Ra-47M2 Kinjal, e um caça supersônico que carrega um míssil. Quais são os caças supersônicos capazes de carregar um míssil? É aí que começa o nosso problema. Kinjal é uma arma extraordinária, mas ela tem que ser lançada do ar. E não são muitos os caças capazes de fazer isso. O MiG-31K é o preferencial. Entre as versões do MiG-31 capazes de levar um Kinjal, existem cerca de 100 dessas aeronaves em operação. Então são 100 MiG-31. Outra aeronave que poderia dar conta do serviço, com algumas pequenas modificações no Kinjal, que inclusive já foram feitas, eu já li sobre isso, é o Sukhoi Su-34. E existem cerca de 90 dessas aeronaves em operação na Rússia. O Sukhoi Su-57 também é uma arma perfeitamente capaz de levar o Kinjal, mas estima-se que haja apenas 10 em condições efetivas de operação atualmente na Rússia. Então, até agora, nós temos cerca de 200 aeronaves capazes de lançar Kinjal. Mas ainda temos cerca de 85 Tupolev Tu-22M, que são bombardeiros excepcionais. Deixa eu mostrar aqui um. Desta forma, contando com o Cisne Branco, né, o Tupolev Tu-22M, a gente teria entre 280 e 300 aeronaves capazes de carregar mísseis Kinjal. É quase impossível a gente imaginar 280 a 300 aeronaves decolando ao mesmo tempo. Inclusive porque não poderia ser ao mesmo tempo. Para que todos os alvos fossem atingidos em relativa sincronia, eles deveriam decolar em tempos diferentes. E 280 não rola, porque a Rússia não pode ficar simplesmente sem caça de grande velocidade. Mas vamos supor um número razoável, 120. Então a Rússia poderia destruir 120 alvos prioritários num primeiro ataque devastador. Seria o suficiente para deixar a Europa imobilizada? Seria. Mas vamos continuar falando um pouco mais sobre o Kinjal. Primeira questão é por que ele não é lançado do solo? É porque o próprio caça, no qual ele está acoplado, qualquer um desses modelos que a gente falou, voa a uma velocidade de 3.000 km por hora. E o foguete, assim, antes do início do seu próprio voo, já estaria nessa velocidade. É só lembrar da inércia. Se o caça está a 3.000 km, quer dizer que o míssil também já sai a 3.000 km por hora, né? Então ele já acelera com essa velocidade, o que reduz significativamente o consumo de combustível e o tempo para mudar para o modo hipersônico. E isso é crítico. Para quem não sabe a diferença entre mísseis supersônicos e hipersônicos, a velocidade do som é 340 metros por segundo. A velocidade subsônica é até Mach 0.9. A velocidade transônica é Mach 1. A velocidade supersônica é de Mach 1.2 a Mach 4.5. E a velocidade hipersônica é de Mach 4.5 a superior. Em outras palavras, mísseis hipersônicos são mísseis que voam independentemente a velocidade de 1.700 metros por segundo, ou 6.100 km por hora ou mais. Foguete Kinjal voa a velocidade de Mach 10 a 20, ou seja, excede a velocidade do som em 10 a 20 vezes.
Quando os russos publicaram um vídeo no qual mostrava o Kinjal, partes desse vídeo foram deliberadamente desfocadas para esconder alguns aspectos da arma, óbvio, né? Mas, aparentemente, o Kinjal parecia ser um míssil balístico ar-ar, ao invés de um foguete que respira ar. No entanto, isso não deveria surpreender analistas sérios, porque nenhum país desse planeta ainda dominou a ciência de materiais para criar um verdadeiro foguete scramjet. Essa tecnologia está a muitos anos de distância. Sabe-se que os russos instalaram alguns desses mísseis na Bielorrússia, na base de Mashulish, na Bielorrússia, bem mais perto de Londres. Na verdade, eles conseguem chegar em Londres em apenas 5 minutos. Não dá muito prazo para se defender, né? Não dá mesmo. Uma questão de fundo que a gente tem que enfrentar, porque aqui a gente busca trabalhar com o máximo possível de honestidade. Aqui não somos um ontem no mundo militar, não. Falador de, groselha. A gente tenta levar muito a sério o que a gente faz. O Kinjal é um míssil de cruzeiro ou é aerobalístico? E isso faz muita diferença, gente. Primeira coisa é estabelecer a diferença entre míssil de cruzeiro e balístico. Vamos começar com as definições. O míssil de cruzeiro possui várias características distintas. A principal característica é que ele pode voar ao longo de uma trajetória arbitrária. É claro, você violar as leis da física. Tipo, não dá para fazer uma curva de 180 graus em meio segundo. Um míssil de cruzeiro pode se mover cada vez mais baixo, contornando o terreno. Num certo sentido, um míssil de cruzeiro é uma aeronave kamikaze não tripulada. A propósito, ninguém impede você de transformar um avião comum em um foguete. Os japoneses fizeram exatamente isso durante a Segunda Guerra Mundial. Eles carregaram os caças com explosivos e atacaram os porta-aviões. Todos nós já ouvimos falar dos pilotos Suitan japoneses. Dessa forma, os kamikazes são os primeiros mísseis de cruzeiro. Esse é um voo descontrolado. O engraçado é que a maioria dos mísseis balísticos de mais ou menos longo alcance acelera velocidades hipersônicas e até velocidades muito mais altas. Isso acontece de acordo com as leis usuais da física. Você precisa percorrer uma longa distância, então acelerar bem. Mas preste atenção nessa definição. Os mísseis balísticos intercontinentais atingem velocidade de 24.000 km por hora e a velocidade de hipersônica de apenas 6.000 km por hora. Ou seja, os ICBMs voam 4 vezes mais rápidos que os hipersônicos. A adaga voa 10.000 km por hora. E aqui você tem que se perguntar. Qual é o avanço do hipersônico russo se todos os mísseis balísticos há muito tempo desenvolvem velocidades iguais a essa ou vão até mais rápido? É o caso do X-14 brasileiro, por exemplo. Bom, a conquista é a diferença entre um míssil balístico e um míssil de cruzeiro. O Kinjal é oficialmente declarado míssil de cruzeiro. É verdade que os céticos do Ocidente tendem a considerá-lo um míssil balístico. Mas o aparecimento de um míssil balístico hipersônico no Irã é uma notícia moderada. Afinal, qualquer míssil de médio alcance voa em velocidade hipersônica. Até os mísseis hipersônicos chineses levantam questões semelhantes. Parte da trajetória é balística. E se for balística, ela vai atingir facilmente 10, 15, 20.000 km por hora. Somente na última sessão, a ogiva começa a manobrar, assim como é o caso do Avangard. Sarmat é um míssil balístico que lança Avangards hipersônicos de cruzeiro em órbita. Aparentemente, os chineses têm algo semelhante, é o DF-41. Mas isso não é um avanço. Vamos voltar ao caso do Kinjal e a velocidade hipersônica. Vamos comparar o hipersom original e o substituto. O hipersom ideal é um míssil de cruzeiro real que pode mudar livremente a trajetória para mais ou para menos a uma velocidade constante de 10.000 km por hora e mirar com precisão um alvo em movimento. Um substituto hipersônico é um míssil balístico que começa a manobrar na última parte de sua trajetória e inevitavelmente perde a velocidade hipersônica. As mais línguas ocidentais afirmam que o Kinjal é um desses substitutos, mas pelo contrário, os otimistas estão confiantes de que o Kinjal é um míssil de cruzeiro hipersônico ideal. Sabemos que o Kinjal dos sistemas de defesa aérea ocidentais se parece com uma ogiva múltipla de um míssil balístico de médio alcance, que manobra na última etapa de voo. É feito com tecnologia furtiva e pode liberar iscas, mais ou menos como os próprios russos do RT-2PM2 Topol-M.
os famosos Topol. Até fizemos um vídeo hoje mesmo sobre isso. De toda forma, com a tecnologia ocidental, abater até mesmo um míssil quase hipersônico é muito, muito difícil, praticamente impossível. Mas vamos lá. O MiG-31, ou Tupolev Tu-22M, Sukhoi 34, Sukhoi 57, né, o que estiver levando ele, acelera e lança o foguete ao espaço a uma altitude de 20 km, 20 mil metros de altura. O Kinjal atinge sua velocidade máxima a altitude de 50 km ou mais. É engraçado que a tal altura o foguete esteja tecnicamente no espaço, de forma que ele pode até ser lançado sobre outros países. Muito provavelmente a velocidade em grandes altitudes é mantida por um motor de propulsão. O míssil voa ao longo de uma trajetória plana e mantém uma velocidade hipersônica durante a maior parte do voo. Durante a fase intermediária do voo, quando o míssil voa a uma altitude de 30 a 60 km, o Kinjal não pode ser interceptado por nada conhecido. Pouco se sabe sobre a última etapa do voo. Alguns dizem que o foguete fica mais lento. O tempo de mergulho levaria 10 segundos. Isso não é suficiente para interceptação de defesa aérea, embora em teoria seja possível abater um Kinjal numa tal situação. No alvo, nos últimos quilômetros, a velocidade do foguete cai para 5.000 km por hora, ou seja, um pouco abaixo da hipersônico. Isso é feito para que a cabeça do Kinjal possa fazer correções de até 100 metros e atingir um objeto, mesmo que ele esteja em movimento. Mas essa é uma versão com velocidade reduzida e tendo em conta que o míssil pode ser apontado por um objeto em movimento. Outros especialistas afirmam que a velocidade de queda do alvo só aumenta. Segundo essa versão, o Kinjal não desliga os seus motores e, ao contrário, ganha mais velocidade. Nesse caso, a correção do curso fica difícil. Porém, não será possível de forma alguma interceptar o míssil. É verdade que um ataque com tal míssil só pode ser desferido com eficácia contra um alvo estacionário. E é exatamente do que nós estamos falando, sobre o que seria necessário para um primeiro ataque devastador contra as 1000 cabeças da Hydra, né? Por exemplo, contra o sistema de defesa aérea Patriot seria plenamente possível, mas talvez não contra um porta-avião, porque ele se move. Mas se a gente for pensar bem, um porta-avião é uma lesma, né, navegante, então dá para você atingir um porta-avião mesmo com ele em movimento, porque os porta-aviões são alvos muito devagares. Bom, resta dizer que o Kinjal pode ter diversas utilidades. No primeiro caso, ao atacar alvos estacionários, o Kinjal mergulha com os motores ligados e não perde velocidade hipersônica. No segundo, quando os motores são desligados, as camadas da atmosfera desaceleram o foguete, mas ele consegue ajustar o curso em até 100 metros. De uma forma ou de outra, a gente pode tirar as seguintes conclusões. O Kinjal é um míssil aerobalístico hipersônico que pode manobrar e, portanto, é muito semelhante a um míssil de cruzeiro. Além disso, o Kinjal é capaz de manter uma velocidade hipersônica constante durante a fase de voo. Ao mergulhar em um alvo em movimento, a velocidade do míssil diminui para um pouco abaixo do som hipersônico. Nesse caso, o míssil é apontado para o alvo com a cabeça teleguiada. O mergulho em alvos estacionários ocorre com motores ligados, sem perda de velocidade. Em ambos os casos, a probabilidade de interceptação do Kinjal pelos modernos sistemas de defesa do Ocidente é muito próxima de zero. Isso posto, um primeiro ataque devastador que cortasse as cabeças da Hydra forçaria a Europa a uma rendição muito rápida, porque os europeus, ao que tudo indica, realmente estão acreditando que, caso invadam a Ucrânia, ou caso inviabilizem Kaliningrado, a Rússia vai agir com suavidade, com paciência, e eles vão poder travar uma guerra indireta que talvez dure anos. É um equívoco. Vamos repetir. É um equívoco e um equívoco grave. A Rússia já avisou por mais de um meio e mais de uma vez que em qualquer um desses dois casos, potência europeia invadir a Ucrânia com qualquer desculpa, ou potência europeia tentar inviabilizar Kaliningrado com qualquer desculpa, a Rússia vai responder com guerra, certo? Mas os europeus, mesmo que no fundo acreditem que a Rússia possa responder com guerra, eles devem acreditar que seria uma guerra parecida com o que eles estão travando na Ucrânia agora. A gente insiste que não. Não faz nenhum sentido. Eles provavelmente usariam o arsenal de Kinjal que eles têm, para citar a principal arma,
para liquidar a Europa em questão de horas, sem dar prazo de reação. Nós ainda nem falamos que eles têm submarinos mais que capazes para, por exemplo, cortar cabos de telecomunicação. Certo? Então você inviabilizaria a tomada de decisões dentro do continente europeu. Qualquer tomada de decisão dentro do continente europeu seria absolutamente inviabilizada e todos os centros de decisão seriam destruídos. Isso é interessante porque normalmente na guerra quem morre é os pobres. Mas, do ponto de vista estratégico russo, de um provável ataque fulminante, os alvos seriam exatamente as cabeças, não o corpo, não os braços, as cabeças. As pessoas que se escondem nos parlamentos, se escondem nos bunkers, se escondem nos quartéis generais, certo? Essas pessoas seriam os alvos. Então é bom a elite europeia ficar esperta, porque não existe nenhuma evidência que indique, reitero, que diante de um ataque, seja Kaliningrado, seja a Ucrânia, os russos responderiam da mesma maneira que estão respondendo na Ucrânia. Tudo leva a que eles responderiam num tal caso, ou em qualquer um desses dois casos, né, de maneira rápida, devastadora e fulminante. O que obriga a Europa a, caso não tenha juízo, pelo menos haja com mais inteligência. Porque do jeito que a coisa está andando, com as palavras do salsicha de fígado que governa a Alemanha, e cheio de outras lideranças europeias que tem vento no lugar do cérebro, para o ano que vem a coisa vai encrespar. E provavelmente o mapa da Europa vai mudar em consequência disso.